Hey there, how's it going? Hoje eu queria falar com você sobre um assunto bem importante, é um assunto que as pessoas vêm me perguntar direto, que é a famosa pergunta: em quanto tempo eu vou ficar fluente em inglês? How long? E esse assunto, ele é um pouco delicado, porque é claro que a gente vive numa época de muito imediatismo. How long? Eu queria tornar isso um pouco mais claro, quem sabe até acabar um pouco com as falsas promessas que eu vejo por aí. Obviamente, quando eu decidi me colocar aqui na internet, eu vi outras pessoas, né, que fazem conteúdos parecidos. A promessa mais mirabolante, vamos dizer, né, a promessa mais rápida de fluência em inglês que eu encontrei até hoje foi de 3 meses. Uau! Eu acho que grande parte da confusão sobre esse assunto vem do fato de que fluência é um termo relativamente solto, é um termo relativamente subjetivo, que é fluência para uma pessoa pode não ser fluência para outra. Então, se fluência para você é ser capaz de conseguir basicamente o que você quer, você vai viajar e você quer ser capaz de pedir uma comida num restaurante, você quer ser capaz de comprar uma roupa. Se você considera que ao conseguir se comunicar nessas necessidades básicas você atingiu fluência no inglês, beleza. Vamos dizer que em 6 meses você vai estar fluente. 6 meses é um período razoável para uma pessoa dedicada. Oh yeah, but listen up. Agora, isso para mim não é inglês fluente. What are you talking about? Isso para mim é um inglês intermediário. What are you saying? É um inglês onde você se faz entender e você é capaz de compreender mensagens simples, mensagens ditas quando há um interesse da pessoa que você entenda ela. Quando você vai viajar e você vai comprar alguma coisa, o cara quer que aquela negociação saia. Existe uma motivação comercial ali para que você entenda a pessoa e que a pessoa te entenda de volta. Então isso para mim não te classifica, né, como uma pessoa fluente. Fuck off. Infelizmente. Fluência, para mim, é quando você de fato atingiu uma naturalidade, um conforto na língua muito grande, onde você é capaz de assistir um filme sem legenda, conversar sobre qualquer assunto, dizer de forma precisa o que você está sentindo, o que você quer, de forma tão boa ou próxima, ou muito próxima, de como você é capaz de fazer em português, por exemplo. What? Então essa é a primeira coisa que eu queria abordar, é o que é fluência de fato para você, o que você considera ser fluente. Eu acredito que essa pessoa que promete inglês fluente em 3 meses, ela deve ter uma definição bem simplista de fluência. Ainda assim, eu acho que 3 meses é forçar um pouco a barra. Oh, you're pushing it. Considerando uma pessoa normal estudando inglês. Por quê? Porque é possível ficar, se virar pra caramba super bem em 3 meses em inglês? Dá. I knew it! Mas é típico, é normal, é o esperado para uma pessoa normal que mora no Brasil e está estudando inglês? Não é. Oh, shut up. Porque para alcançar isso em 3 meses, na minha opinião e na minha experiência, a pessoa tem que estar muito mergulhada no inglês. Que é um pouco o que acontece quando você vai morar fora. Você não tem muita opção, você não tem muito para onde correr. Então dá. É provável, é típico, é o esperado? Não. Told you to shut up. Porque realisticamente, a maioria das pessoas tem 1 hora por dia para dedicar ao inglês. Não dá para fazer muito mais que isso, porque elas têm o trabalho, elas têm família, elas têm faculdade, elas têm outros projetos. O marketing desse tipo de promessa é muito bom. É a fórmula mágica de memorização, é a nova maneira de abordar construção de vocabulário, que na verdade é mais do mesmo. Se existisse uma fórmula mágica, se fizesse ficar fluente em inglês em 3 meses, você não acha que essa pessoa seria bilionária? Olha o tamanho do problema que ela resolveria. O mundo fala inglês. Se esse cara consegue entregar fluência em inglês em 3 meses, quem não ia querer? Então eu não estou aqui para te prometer. O que eu estou aqui é para te ajudar a se tornar fluente em inglês. Então o que eu acho que é possível? Eu acho que em 6 meses de bastante convívio, de contatos frequentes com a língua, eu acho que nesse caso, em 6 meses, você consegue se virar na língua. Você consegue viajar e entender basicamente as pessoas. Você não vai conseguir ter uma baita discussão. Vai ser difícil falar sobre assuntos complexos. Mas você vai lá e consegue o que você precisa. Você compra comida, você entende basicamente o que a pessoa está querendo te dizer. Ela facilita um pouquinho a linguagem dela e você pega as coisas. Você comete alguns erros, mas você diz o que você precisa. Ótimo. 6 meses. Acho razoável para alguém que se dedica. I guess so. Fluência, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Por quê? Como esse tipo de conquista ele exige mais tempo,
É como se fosse uma montanha mais alta para subir do que só esse inglês para se virar, você vai ter que percorrer um caminho maior. É mais difícil de responder isso porque certas pessoas sobem a montanha em ritmos diferentes. Você pode chegar para mim e falar, não, Bernardo, mas um amigo meu foi morar fora do Brasil e em um ano ele ficou fluente pra cacete em inglês. Ele fala perfeitamente. Ele tá além do que se virar. O cara tá fluente. E sim, isso é possível. Eu mesmo, o maior salto que eu tive foi quando eu fiquei fora do Brasil, quando eu fui morar na Austrália e depois eu fui passar um tempo na Inglaterra. Foi de fato que me trouxe um nível de conforto muito grande na língua. Só que para eu alcançar esse conforto, eu tive que viver muito desconforto. But I don't want that. Porque o que acontece quando você vai morar fora do Brasil? Se você não se juntar a uma comunidade brasileira e você de fato viver a sua vida em inglês, vai ser tanto contato, tanta necessidade, tanta vivência na língua, que aquilo acaba entrando de fato pelos seus poros. Você não tem saída. No way out. E foi exatamente nessa posição que eu me coloquei quando eu fui morar fora. Então, nesse caso, um ano e meio para uma pessoa que já tem alguma base, beleza, pode acontecer. Agora, usando a metáfora da montanha, nesse caso eu caminhava 10, 12 horas por dia montanha acima. Então, que ritmo você consegue trazer no seu estudo? Quanto você consegue trazer ele de fato para a sua vida? Well, not that much. Então, uma pessoa que vai morar fora, ficou lá 12 horas por dia, trabalhando em inglês, vivendo em inglês, lendo inglês, ouvindo jornal. Cara, muito pouco tempo essa pessoa vai aprender a língua por uma questão de necessidade. Você precisa se comunicar, você vai dar seu jeito. Tem uma necessidade muito urgente de comunicação ali. Se você está aqui no Brasil e você quer ficar fluente, mas você não consegue se colocar em tantas situações assim em inglês, o seu trabalho não é inglês, a sua esposa não fala inglês, o seu marido fala português. No, that's a shame. O domínio de uma língua, ele é, de certa forma, um grande projeto. Ele é um projeto de médio, longo prazo. Assim como dominar um instrumento. Assim como você chegar à faixa preta de uma arte marcial. Dá para ir da faixa branca à faixa preta em jiu-jitsu em um ano? Qualquer pessoa séria vai te falar que não. No way. Agora, se você, praticar jiu-jitsu 6 horas por dia, será que você vai evoluir muito mais rápido, de forma atípica em relação às outras pessoas? Sim. Será que você vai chegar numa faixa inesperadamente rápido? Sim. Provavelmente sim. Most definitely fucking well. Beleza, Bernardo, você tá falando um monte de coisa, eu tô entendendo. De fato, atingir fluência é algo que exige um certo esforço. Mas quanto tempo? Me diz um prazo, me diz uma data aí, me diz pelo menos uma noção. How long? Na minha experiência, fluência vem num período de anos. O prazo da fluência está em anos. 1 ano até 5 anos para uma pessoa típica, para uma pessoa normal. Mas por que essa diferença toda? É porque tem umas pessoas que têm uma facilidade com línguas. Menos isso do que o quanto a pessoa consegue de fato trazer o inglês para a vida dela. Qual é a melhor forma de você se tornar fluente em inglês? Qual é a forma mais rápida na minha experiência, na minha vida pessoal e na dos meus alunos? É quando, independente de onde você estiver, você consegue construir uma atmosfera de inglês ao seu redor. Se você mora no Brasil, você não vai conseguir comprar pão em inglês. Você não vai conseguir entrar num táxi e falar com um cara em inglês. Mas o que você pode fazer? Você pode criar uma atmosfera artificial ao seu redor em inglês. What do you mean? O que é isso na prática? É você, todos os dias, ter algum contato comunicativo prático com inglês. Give me an example. Você segue uma página no Instagram que todo dia faz um post sobre alimentação. E você vai lá e lê esse post todos os dias. Você se amarra em músicas de artistas internacionais. Você vai ouvir a música não só curtindo o som, mas você vai usar aquilo também para você melhorar o seu inglês. Então, eu quero entender o que o cara está falando. A música é tão maneira. Só que o que está por trás dessas palavras? Parte das notícias que você lê podem ser em inglês. Bernardo, mas é difícil, eu não vou conseguir entender tão bem. That's hard. Sim, mas é esse o processo. Como é que é a minha atmosfera em inglês? Eu adoro ouvir podcasts. Dentre os assuntos que eu me interesso estão fisiculturismo, alimentação, empreendedorismo, filosofia, psicologia. Então eu sigo pessoas que postam esse tipo de conteúdo. Eu já falei na minha aula dos 5 pilares que a gente aprende inglês quando a gente entende, quando a gente absorve conteúdos relevantes na língua. Então você consegue melhorar e muito mesmo que sem falar.
Qual é a melhor forma de escrever bem? Ler muito. Qual é a melhor forma de falar bem? Escutar coisas bem ditas. Então, quando você absorve conteúdo, seja através da escuta, seja através da leitura, você está desenvolvendo e muito a sua fluência. Quando a gente fala e quando a gente escreve, a gente muito mais revela o quanto a gente dominou da língua do que a gente de fato aprende. O aprendizado acontece através da absorção. Então, quanto mais você se colocar em situações que você absorva o inglês, mais rápido vai ser a sua fluência. Aprender uma língua, de certa forma, é um processo que exige proatividade. É um processo que exige uma atenção focada. É inegociável, certo? Quanto maior for a sua frequência para esse tipo de situação, mais rápido você vai adquirir fluência. Eu não queria deixar essa mensagem aqui um pouco salgada demais, ou amarga, né, para engolir, mas eu queria deixar isso muito claro. Eu queria que você tivesse expectativas realistas para esse processo. O ganhar todos os dias um pouco mais de entendimento, ser capaz de compreender pessoas que você admira, acessar conteúdos direto na fonte, se expressar na língua internacional com fluidez, isso é um tesão, isso é incrível. Enriquece demais a vida de uma pessoa. O quanto a minha vida foi enriquecida por isso, eu não consigo expressar. Mudou a qualidade das coisas, entendeu? Não é nem quantificável. Então, para mim, a chave está em, de fato, entrar nesse processo, mas mergulhar de cabeça. Entra no processo como se você estivesse querendo dominar um instrumento, ou como se você quisesse chegar à faixa preta de um instrumento. Quanto mais você se colocar naquele lugar de aprendiz, querendo de fato com tesão ali, o processo tem que ser maneiro, o processo tem que ter um tesão por si só. É por isso que eu falo para você usar a língua de forma comunicativa. Por isso que eu não fico falando, vai devorar livro de gramática, vai ficar fazendo 1000 exercícios de tempos verbais. Essas não são as práticas que eu sugiro. That's boring. As práticas que eu sugiro são, vai ler um post de uma pessoa que você admira, vai ler um livro de um cara que você de fato quer entender aquele conteúdo, traduza a letra das músicas das pessoas que você gosta de ouvir. Como o processo é de longo prazo, o prazer de melhorar dia após dia é o combustível para você ter o fôlego de longo prazo. Sounds epic. Então, espero que tenha ficado claro esse vídeo. Recapitulando, em 6 meses de uma pessoa dedicada vai ser capaz de fazer comunicações básicas com a maioria das pessoas, mas não vai ser capaz de se expressar maravilhosamente bem, de conseguir falar sobre qualquer assunto, de assistir filmes sem legenda, de ouvir 2 gringos falando e simplesmente entrar na conversa e embarcar como se não fosse nada demais. Don't you think that's sad? Esse nível de fluência é subir uma montanha um pouco mais alta. I don't like that. Lá no Rio de Janeiro tem a Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea tem 800 metros. Pô, maneiro, mas tem o Pico da Bandeira. O Pico da Bandeira tem 2.800 metros. Então, são caminhadas diferentes, são montanhas diferentes. What are you talking about? Então, fluência, de fato, se comunicar com as pessoas, se relacionar, ser capaz de trabalhar e falar sobre qualquer assunto, a gente está falando num horizonte de anos, tá bom? Minha sugestão? Use o inglês de forma comunicativa. Nesse contexto, a gente aprende muito mais rápido, é mais prazeroso e você desenvolve, de fato, fluência e não apenas entendimento gramatical, entendimento estrutural. Isso é assunto para um outro vídeo e espero que você tenha uma noção um pouco mais realista, um pouco mais pé no chão do prazo para você conquistar a fluência em inglês. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Tchau!